Meus amigos, vamos dar continuidade ao tema que, desde o primeiro vídeo que apresentamos neste ano de 2022, consideramos como fundamental, que é exatamente o de tratar da questão das eleições. Fizemos um primeiro vídeo cujo tema foi o presidente de que o Brasil precisa. E o segundo vídeo, complementando esse primeiro, tratamos do tema os parlamentares e os governadores de estado de que o Brasil precisa. O que eu procurei destacar, tanto no primeiro vídeo, presidente de que o Brasil precisa, como no segundo, os parlamentares e os governadores de estado de que o Brasil precisa, procuramos nesses vídeos apontar o perfil do presidente da República, dos parlamentares e dos governadores de estado que nós deveríamos considerar como importantes para lidar com os problemas que o Brasil enfrenta na conjuntura atual. Destacamos, inclusive, a necessidade de que o presidente da República, comprometido com os interesses da grande maioria da população, possa governar com uma maioria parlamentar, contando com a maioria parlamentar tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República. E destacamos também a necessidade de que a maioria dos governadores de estado que seja eleita esteja alinhada com o futuro presidente da República e alinhada com os bons propósitos, qual seja o de efetivamente contribuir para o progresso político, econômico e social do país. Precisamos tirar o país da barafunda em que se encontra e que chegou ao fundo do poço com o atual governo de Jair Bolsonaro. Não só com a presidência de Bolsonaro, mas também com um parlamento que também não corresponde aos verdadeiros interesses da população brasileira. Então precisamos mudar não apenas o presidente da República, mas também o parlamento, os governos de estado. E que tanto a presidência da República, quanto o parlamento, quanto os governos de estado estejam irmanados no propósito de contribuir em suas gestões para o progresso político, econômico e social do Brasil. O tema que nós vamos abordar a partir desse momento é dirigido principalmente para os meus amigos eleitores da Bahia. O tema que vamos tratar é o seguinte: o governador de estado de que a Bahia precisa. Ainda na mesma linha do vídeo que nós preparamos tratando de o presidente que o Brasil precisa e dos parlamentares e governadores de estado que o Brasil precisa. Então vamos abordar agora, nessa oportunidade, o que o governador de estado
da Bahia deveria apresentar como principais objetivos de governo. Bem, o nosso objetivo é apresentar o perfil do governador de estado de que a Bahia precisa no atual momento histórico. A Bahia precisa de um governador que seja capaz de solucionar seus gigantescos problemas sociais que se agravaram nos últimos anos, com vertiginoso aumento do desemprego, da fome e da miséria da população. A Bahia precisa de um governador que seja capaz de superar as fragilidades existentes em seu sistema de saúde pública e de saneamento básico e reestruturá-los em novas bases para atender às necessidades da população. O futuro governador da Bahia deve ser capaz de solucionar os gigantescos problemas que afetam a educação básica e o ensino superior, para atenderem às necessidades da população e dos setores produtivos. O futuro governador da Bahia, ele deve ser capaz de reativar a economia baiana, que se encontra em crise profunda nos últimos anos, promovendo o desenvolvimento econômico da Bahia em novas bases. O futuro governador da Bahia deve ser capaz de reduzir seus desequilíbrios de desenvolvimento regional, para contribuir no desenvolvimento da economia baiana. E, finalmente, o futuro governador da Bahia deve ser capaz de adotar medidas preventivas de enfrentamento de eventos extremos da natureza para evitar suas consequências danosas para a população e para a economia da Bahia. O que nós pretendemos, efetivamente, com essa nossa apresentação, é orientar nossos ouvintes da Bahia no sentido de fazerem a escolha mais adequada do futuro governador do estado da Bahia. De início, eu tenho a dizer que, diante da extrema gravidade da situação social da população da Bahia, o futuro governador do estado da Bahia, a ser eleito, deveria ser o que priorizasse a solução imediata dos gigantescos problemas sociais que afetam a população baiana há vários anos, representados pelo desemprego em massa. Na Bahia nós temos quase 6 milhões de desempregados e mais 6 milhões de desalentados. Futuro governador da Bahia, deve buscar a solução para fazer frente à perda de renda da população. Haja vista que 791 mil pessoas deixaram de ter rendimento do trabalho. O futuro governador da Bahia deve apresentar soluções para fazer frente ao elevado déficit habitacional, da ordem de 555.635 domicílios, que afeta
especialmente a população de baixa renda. O futuro governador da Bahia deve ser capaz de solucionar a precária situação social das populações em situação de rua. São cerca de 20 mil habitantes que vivem ao relento. E também o futuro governador da Bahia deve ser capaz de fazer frente à fome endêmica sofrida pela população pobre da Bahia. São cerca de 987 mil pessoas que podem ter convivido com a fome em 2019. Além de priorizar a solução imediata dos gigantescos problemas sociais, o futuro governador do estado da Bahia deve envidar esforços no sentido de promover a melhoria do sistema de saúde pública e do sistema de saneamento básico, com a realização de maiores investimentos para eliminar suas fragilidades, visando proteger a população de doenças e lidar, sobretudo, com a atual e futuras pandemias. A Bahia possui menos leitos de internação hospitalar do que o indicado pela Organização Mundial de Saúde. Não há postos de saúde suficientes, que têm problemas sérios de estrutura e de financiamento. A Bahia foi o estado que menos investiu de forma per capita recursos próprios no sistema de saúde em 2020, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Este é o quadro com relação ao sistema de saúde. Quanto ao saneamento básico, a Bahia apresenta insuficiência no abastecimento de água. Cerca de 20% dos domicílios da Bahia não são atendidos. Apenas 54% dos domicílios dispõem de esgotamento sanitário, sistema de esgotamento sanitário. Apenas 13% dos municípios possuem serviço de drenagem urbana. E 24% das casas apenas 24% das casas são atendidas na coleta do lixo. E 7 em 10 municípios têm lixões e não aterros sanitários tecnicamente adequados. Tudo isso contribui para que haja muitos vetores transmissores de doenças. Dos 417 municípios baianos, 366 têm sistema de abastecimento de água. Ou seja, há um não atendimento correspondente à diferença entre 417 e 366. Isso significa dizer que nem todos os municípios na Bahia têm um sistema de abastecimento de água. E apenas 122 têm um serviço de coleta e tratamento de esgoto. A Bahia apresenta grande deficiência no abastecimento de água, especialmente no semiárido, que se caracteriza pela escassez hídrica. O futuro governador da Bahia deve envidar esforços no sentido de eliminar as fragilidades do sistema de educação básica e superior do Estado. A Bahia tem a maior taxa de analfabetismo no país em 2019.
de acordo com o IBGE, com 13% da população baiana com mais de 15 anos não sabendo ler ou escrever, ou seja, 1,5 milhão de analfabetos. A Bahia é o 8º estado do Brasil em taxa de analfabetismo. A Bahia tem o 2º menor investimento por aluno na educação básica da rede estadual do Brasil. O baixo investimento tem impactado o desempenho da educação na Bahia. Claro que se o investimento é insuficiente, as consequências são essas que há pouco nós citamos. E tem sido historicamente baixo, abaixo de outras redes públicas do Brasil, e mesmo do Nordeste. A Bahia apresenta fragilidades devido ao baixo investimento realizado tanto na educação básica quanto no ensino superior. A falta de condições de trabalho nas escolas é reclamação constante dos profissionais da educação da rede estadual. No ensino superior da Bahia, no ranking do MEC e da revista Times sobre as universidades do Brasil, em 2021, a universidade melhor posicionada da Bahia, a UFBA, se classificou em 17º lugar, bem distante das melhores universidades. Em 2018, o governo da Bahia investiu 1,359 bilhão no ensino superior estadual, ou seja, nas universidades ligadas ao governo do estado, alcançando a 3ª posição no ranking nacional dos estados que mais destinaram verbas para o segmento. Mas o fato de ter havido esse investimento não significou a superação do problema que tem sido crônico na Bahia, da falta de investimentos no sistema de educação, da mesma forma que há insuficiência de investimentos no sistema de saúde e também no de saneamento básico. Todos afetando diretamente o cidadão. O futuro governador do estado da Bahia deve promover seu desenvolvimento econômico para elevar os níveis de emprego e renda da população. Nós falamos do desemprego em massa que existe no estado da Bahia e também da perda de renda de parte de sua população. Para que essa questão possa ser resolvida, além da adoção de uma política de transferência de renda, que o governo do estado deveria adotar em complementação à transferência de renda que vem sendo adotada pelo governo federal, com Bolsa Família, e agora mais recentemente com o Auxílio Brasil, o governo do estado deveria adotar também uma política de transferência de renda para ajudar essas populações carentes, sobretudo aquelas que estão ameaçadas de enfrentarem o problema da fome. Mas além da transferência de renda, é importante que haja a promoção do desenvolvimento econômico, para que haja reversão da retração econômica registrada na Bahia desde 2017, quando a Bahia foi o 7º estado que mais queda sofreu, com a queda de 8,9%, uma queda de quase 9%, superando a média nacional, que apresentou uma queda de 7,2% em 2 anos.
O PIB da Bahia, que era o sexto maior do país, perdeu participação no ranking nacional, sendo superado por Santa Catarina, ao cair para a sétima posição. A Bahia sofreu também um processo de desindustrialização, porque a indústria baiana encolheu de 27% de sua participação no PIB da Bahia em 2010 para 21% em 2018 e 2019. Houve a perda da competitividade da indústria petroquímica na Bahia e também a saída da Ford, que deixou um rastro de desemprego e devastação na economia de Camaçari. As exportações baianas, que representaram 4,6% no total das exportações brasileiras em 2012, alcançaram apenas 3,6% no total em 2016. E a Bahia, que ocupava a 8ª posição no ranking dos maiores estados exportadores, foi superada por Santa Catarina. A Bahia também perdeu posição no turismo, uma das principais atividades da base produtiva estadual. Então, esses são os desafios que o futuro governador terá que resolver no campo do desenvolvimento econômico. O futuro governador da Bahia deve promover também a superação dos desequilíbrios de desenvolvimento regional da Bahia, que apresenta 3 grandes problemas, que são, primeiro, a concentração econômica excessiva na região metropolitana de Salvador. Segundo, a regressão econômica no desenvolvimento da região cacaueira da Bahia, principalmente a partir do momento em que ocorreu o problema da vassoura de bruxa, que dizimou praticamente a cultura do cacau na Bahia. E terceiro, grande problema de desenvolvimento regional diz respeito ao subdesenvolvimento da região semiárida, que por sinal representa 70% do território do estado da Bahia, que é uma região atrasada, bastante defasada em relação às demais regiões da Bahia, como é o caso da região metropolitana de Salvador, o sul e extremo sul da Bahia e a região oeste. A trajetória que a economia baiana seguiu a partir da segunda metade do século XX levou à sua concentração econômica e espacial da Bahia. Foi nesse período que ocorreu o processo de industrialização. Desde esse período, não houve nenhum esforço do governo do Estado em descentralizar o processo de desenvolvimento da Bahia, praticamente todo ele concentrado na região metropolitana de Salvador. A ênfase, na época, era de incrementar a industrialização na região metropolitana, na expectativa de que seus efeitos alcançassem toda a Bahia. Mas isso não aconteceu. Não houve na história da Bahia nenhum plano integrado de desenvolvimento que abrangesse todas as regiões do estado. As ações realizadas eram basicamente pontuais e não sistêmicas. O futuro governador do estado da Bahia deve, para fazer frente ao problema dos desequilíbrios regionais,
elaborar planos sistêmicos e estratégicos de desenvolvimento para todo o Estado como um todo e para cada região especificamente, mas de forma articulada, visando a integração econômica de todas as regiões que nunca ocorreu no passado. O problema é que a Bahia sempre teve desenvolvimentos, digamos assim, ilhas de desenvolvimento. O oeste baiano tendo como carro-chefe a produção de soja e a fruticultura irrigada. Região cacaueira, graças ao cacau, à produção do cacau, que foi o motor do desenvolvimento da região. E a região metropolitana, com as indústrias que se instalaram, sobretudo em Camaçari, em Simões Filho, no entorno de Salvador. Então, as ações foram localizadas, não havia, digamos assim, um plano de integração dos esforços de desenvolvimento que ocorreram no Estado. E o que nós estamos propondo é que o futuro governador elabore um plano de tal maneira que seja sistêmico e que promova a integração econômica na Bahia. Seria a primeira vez que a Bahia teria um plano integrado de desenvolvimento. O futuro governador da Bahia deve adotar medidas preventivas no enfrentamento de eventos extremos da natureza resultantes das mudanças climáticas globais, como estão ocorrendo atualmente e ocorrerão no futuro na Bahia. Tem sido recorrente a ocorrência de inundações nas cidades brasileiras, devido a chuvas intensas, como a que aconteceu recentemente na Bahia, deixando um rastro de 20 mortos, 31 mil desabrigados e destruição que atingiu 116 municípios baianos. Este evento, como outros ocorridos em outras cidades e estados do Brasil, como é o caso de Minas no momento, revelam a incompetência e irresponsabilidade dos poderes públicos, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, ao não adotarem medidas preventivas para fazerem frente a eventos climáticos extremos. Não é preciso demonstrar que a inundação causa muitos impactos extremamente negativos. Ela danifica propriedades e coloca em risco a vida de humanos e outros seres vivos. Algumas inundações altas e prolongadas podem comprometer o tráfego de veículos em áreas que não estão em nível elevado. A inundação pode interferir na drenagem e no uso econômico da terra. Estragos estruturais podem ocorrer em pilares de pontes e viadutos, sistemas de água e esgoto, como, por exemplo, muitas cidades da Bahia e de Minas tiveram seus sistemas de abastecimento de água comprometidos com as inundações. Sistemas de energia e outras estruturas situadas na área das inundações. As perdas financeiras devido às inundações são incalculáveis, além dos graves problemas de saúde pública. Porque depois das inundações, um problema que sempre acontece é o desenvolvimento de várias viroses provocadas pelas inundações. O futuro governador da Bahia
deve, portanto, centrar sua estratégia primeiro na solução dos seus gigantescos problemas sociais, conforme nós apresentamos. Segundo, a melhoria do sistema de saúde pública e do sistema de saneamento básico. Terceiro, na superação dos problemas de educação. Quarto, na promoção do desenvolvimento econômico. Quinto, na redução dos desequilíbrios de desenvolvimento regional. Sexto, no enfrentamento de eventos extremos da natureza. É oportuno observar que a superação dos problemas sociais e o atendimento das necessidades de saúde e educação da população baiana contribuiriam também para a redução dos indicadores de criminalidade que estão bastante elevados na Bahia. Sobretudo, superação dos problemas sociais e da educação. É preciso que a educação que seja universal, que seja levada a toda a população e também os problemas sociais sejam resolvidos, isso tudo contribuiria para reduzir significativamente os índices de criminalidade. Na solução dos gigantescos problemas sociais da Bahia, o futuro governador do estado deve se empenhar no aumento do emprego, com direitos trabalhistas assegurados, na assistência social aos desempregados, já lhes falei, com a política de transferência de renda, no aumento da renda bastante hoje aviltada da população, inclusive hoje bastante comprometida com a inflação e com a escalada dos preços de praticamente tudo. O futuro governador da Bahia deve se empenhar no sentido de proporcionar o acesso à casa própria pela população pobre, com investimentos em habitação popular, com a infraestrutura necessária, no provimento da assistência social garantida às populações em situação de rua. É preciso encontrar uma solução para que as populações que estão em situação de rua possam viver com dignidade. E na superação da fome endêmica sofrida pela população da Bahia. Para fazer frente a esses problemas, o futuro governador da Bahia deve estar alinhado com o candidato a presidente da República. É preciso que o candidato ao governo do Estado e o presidente da República estejam alinhados, né, e comprometidos em solucionar os males sociais não resolvidos pelos diversos governos do Estado e a erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo impostas pelos diversos governos brasileiros desde 1990. Então estas são as ações relacionadas com a solução dos gigantescos problemas sociais da Bahia. Na melhoria do sistema de saúde pública e do sistema de saneamento básico, o futuro governador do estado deve ampliar o investimento em saúde pública para reforçar o sistema de saúde, para garantir o acesso à melhor assistência possível ao cidadão e incrementar o combate à disseminação do novo coronavírus, promovendo a vacinação do maior número possível de pessoas, bem como aumentar o nível do investimento, visando maior oferta de água potável para a população,
de serviço de esgotamento sanitário e de coleta de lixo, nós mostramos as deficiências da Bahia nesse setor, que precisam ser resolvidos pelo futuro governador. E para que ele possa realizar essa tarefa, ele precisa estar alinhado com o candidato a presidente da República, que, sendo eleito, esteja comprometido a reverter todos os males sociais não resolvidos pelos diversos governos do Estado, no campo da saúde pública e do saneamento básico, e a erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo impostas pelos diversos governos brasileiros desde 1990. Então essas são as ações relacionadas com a melhoria do sistema de saúde pública e do sistema de saneamento básico. A palavra-chave aí é aumento do investimento. Preciso que haja investimentos no sentido de melhorar as condições do sistema de saúde pública e de saneamento básico. Na superação dos problemas de educação, o futuro governador do Estado deve realizar maior investimento também. É outra palavra-chave para enfrentar o problema da educação. Incrementar o investimento para reestruturar o sistema de educação da Bahia, do ensino infantil ao ensino superior, se inspirando nas políticas educacionais bem-sucedidas praticadas no sistema de educação da Finlândia, da Coreia do Sul, do Japão, da Suíça e também dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, principalmente com relação ao ensino superior. O futuro governador do Estado deve se alinhar no enfrentamento desse problema com o candidato a presidente da República, que, sendo eleito, esteja comprometido a reverter todos os males sociais não resolvidos pelos diversos governos do Estado no campo da educação e a erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo impostas pelos diversos governos brasileiros desde 1990. Por sua vez, na promoção do desenvolvimento econômico, o futuro governador do Estado da Bahia deve elaborar um plano de desenvolvimento sistêmico, estratégico, que abranja toda a Bahia, que seja formulado em conjunto com representantes dos setores produtivos, de prefeituras e da sociedade civil organizada, visando a elevação dos níveis de emprego e renda da população. Seria a democratização do processo de planejamento. Este plano deve dotar a Bahia de uma estratégia de desenvolvimento que assegure o desenvolvimento de cada município, de cada região e do estado da Bahia como um todo, e integrar ainda mais a economia da Bahia com a região Nordeste, também é uma outra estratégia, e com o restante do país. Além disso, na promoção do desenvolvimento econômico e social, o futuro governador do estado da Bahia deve atuar de forma articulada com o futuro presidente da República, que esteja comprometido também com os mesmos propósitos de reverter todos os males econômicos não resolvidos pelos diversos governos do Estado e a erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo impostas pelos diversos governos brasileiros desde 1990. Na redução dos desequilíbrios do desenvolvimento regional, o futuro governador do Estado da Bahia deve elaborar planos sistêmicos e estratégicos de desenvolvimento para o Estado. Isso, eu diria que nunca aconteceu na história da Bahia. Então deveria haver um plano de desenvolvimento sistêmico
para a região oeste, para a região metropolitana de Salvador, para o litoral norte, para o sul, o extremo sul da Bahia, para o semiárido, que engloba 70% do nosso estado, de tal maneira que esses planos de desenvolvimento regional estejam articulados uns com os outros dentro de um plano de desenvolvimento de todo o estado da Bahia. Então, esses planos sistêmicos estratégicos de desenvolvimento devem fortalecer e integrar os polos de crescimento e desenvolvimento da Bahia, que são Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itapetinga, Lençóis, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Irecê, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Barreiras. Então, esses são os polos de crescimento e desenvolvimento que devem merecer uma atenção especial. E esses polos devem se constituir no alicerce com base no qual deve ser construído o edifício do processo de planejamento de desenvolvimento regional da Bahia. Então, além de fortalecer e integrar os polos de crescimento e desenvolvimento da Bahia, que devem ser ligados uns aos outros por rodovias, ferrovias e hidrovias, precisa haver projetos que possibilitem essa integração com o uso desses modais de transporte, aproveitar o potencial de desenvolvimento endógeno de cada município, de cada região. Preciso saber qual é o potencial de desenvolvimento de cada município, de cada região, e viabilizar o desenvolvimento desse potencial, o aproveitamento desse potencial. Viabilizar as interligações econômicas de umas regiões com as outras, dentro do estado da Bahia, e também com outras regiões do Brasil, e também promover interligações econômicas com o exterior, promover a integração das bacias do Rio São Francisco com as bacias dos demais rios existentes na Bahia, sobretudo os rios existentes no semiárido. E a implantação de açudes em pontos estratégicos do seu território, para eliminar ou reduzir a escassez hídrica no semiárido. Tornar a indústria da Bahia menos dependente da de São Paulo, com a ampliação da indústria de transformação local, que possa vir a atender não só o mercado interno, mas também do Nordeste e do próprio país. E fazer com que o governo do Estado opere como Estado em rede, a fim de assegurar a integração nas ações de todas as organizações públicas, na implementação dos planos estratégicos de desenvolvimento, envidar esforços junto ao governo federal para oferecer incentivos fiscais e financeiros ao desenvolvimento de regiões atrasadas da Bahia, e oferecer, o próprio governo do Estado oferecer incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimento de suas regiões atrasadas. O futuro governador do Estado da Bahia, para cumprir essa estratégia que daqui a pouco nós mostramos, deve se alinhar com o candidato a presidente da República, que esteja comprometido a reverter todos os males não resolvidos pelos diversos governos no campo do desenvolvimento regional e a erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo impostas pelos diversos governos brasileiros
desde 1990. Quanto ao enfrentamento dos eventos extremos da natureza, o futuro governador do estado da Bahia deve adotar medidas visando o controle de inundações provocadas por chuvas intensas e pela elevação do nível do oceano, em consequência das mudanças climáticas. Para fazer frente às inundações provocadas pelas chuvas intensas, deve-se realizar obras de engenharia, adotar ações de regulamentação do uso e ocupação do solo, para evitar, por exemplo, que edificações sejam implantadas em áreas de risco, como, por exemplo, nas margens de rios e nas vargens dos rios, ou edificações nas cidades e em costas das cidades. Então, através de ação de regulamentação do uso e ocupação do solo e educação ambiental da população. Utilizar sistema de alerta e previsão de inundações para avisar a população em momentos críticos. Estabelecer zoneamento e a respectiva regulamentação para a construção, entre outras medidas. Com a elevação do nível do mar, devem ser executadas obras de engenharia e realocar populações situadas em áreas de risco, bem como realizar mudança na matriz energética e na matriz de transporte, com o abandono do uso dos combustíveis fósseis e sua substituição por fontes renováveis de energia, como a solar, eólica, biomassa, hidrogênio, entre outras. Para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, para combater a mudança climática. Para ter acesso, ou melhor, para ter sucesso na consecução desses objetivos, é importante que o governo federal e o governo da Bahia atuem de forma coordenada no combate à mudança climática, para fazer com que o Acordo de Paris seja executado efetivamente. O futuro governador do estado da Bahia deve se aliar com o candidato a presidente da República, que esteja comprometido a reverter todos os males não resolvidos pelos diversos governos no enfrentamento dos eventos extremos da natureza, combater a mudança climática e erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo impostas pelos diversos governos brasileiros desde 1990. Estas são, portanto, meus amigos, as 6 estratégias que o futuro governador da Bahia deveria adotar para fazer frente aos problemas que afetam a Bahia no momento atual. Para ter sucesso na execução dessas estratégias, o candidato a governador da Bahia, que decidir implementá-las, deveria colaborar com a eleição do candidato a presidente da República. É preciso que, além do governador, o presidente da República seja eleito, que o presidente da República que esteja alinhado com o governador seja eleito, e também que parlamento, tanto a Câmara Federal, o Senado da República, como as Assembleias Legislativas no estado da Bahia, o governador tenha maioria que possibilite a implementação dos projetos que há pouco nós mostramos que precisam ser executados. Em outras palavras, o futuro governador da Bahia precisa contar com o apoio do futuro presidente da República. Por isso que é importante que, além de eleger o governador comprometido com esse programa de governo, seja eleito também o presidente da República comprometido com esses programas de governo, no caso da Bahia, mas comprometido com um programa de governo progressista
conforme nós apresentamos no nosso vídeo quando falamos sobre o presidente de que o Brasil precisa. Então, além de eleger o governador, é preciso que seja eleito o presidente da República, que ele conte com maioria parlamentar, tanto ao nível federal, quanto ao nível do Estado, na Assembleia Legislativa, para que essas 6 estratégias que nós apresentamos, elas possam ser levadas à prática. Estas são as condições para o candidato a governador do Estado da Bahia ser merecedor da confiança do sofrido povo baiano e vencer as próximas eleições governamentais. Eu chamo a atenção de todos vocês que eu preparei um texto que será publicado tanto no Facebook quanto no site academia.edu, no site SlideShare, no LinkedIn e também no WordPress. Então, quem tiver interesse em ter acesso aos textos que devemos publicá-lo, vocês poderão ter acesso a esses textos acessando essas redes sociais que há pouco se tem. E esse texto, eu chego a detalhar, eu apresento um anexo de cerca de 9 páginas, em que eu detalho cada uma dessas 6 estratégias que há pouco eu coloquei de uma forma bastante geral. Então é isso, meus amigos, que eu tinha a colocar para vocês, todos os amigos da Bahia, que naturalmente vão ter que escolher um candidato a governador. É importante que tome conhecimento do programa de cada um dos candidatos e faça a escolha daquele candidato que mais se aproxime dessas propostas que há pouco nós apresentamos. Eu imagino que muitos dos amigos da Bahia concordarão comigo de que as medidas ou melhor, as 6 estratégias que nós apresentamos, elas sejam absolutamente necessárias para fazer com que os problemas, os gigantescos problemas que a Bahia enfrenta no momento, possam ser superados. E eu não percebo outro caminho senão esse. E ao propor tudo isso que nós estamos aqui apresentando, da mesma forma que quando apresentamos para a eleição do presidente da República e dos parlamentares e governadores do Estado, nós procuramos mostrar a importância de que tanto o presidente da República, quanto os governadores de Estado, quanto os parlamentares, é que todos nós votemos procurando eleger o maior número possível de governadores e de parlamentares que estejam alinhados com os propósitos do presidente da República. Eu espero que surja um candidato a presidente da República que concorde com a nossa visão, que nós apresentamos no vídeo a respeito do perfil que nós consideramos importante para o presidente da República. Espero que surja um candidato a presidente que coloque em prática tudo aquilo que nós entendemos que deve ser colocado em prática. E que a maioria parlamentar, tanto na Câmara Federal, no Senado da República e nas Assembleias Legislativas, seja
composta por gente da melhor qualidade possível e comprometida com os magnos interesses do país. É isto que eu desejo. E eu espero contar com a compreensão de todos vocês ouvintes, sobretudo da Bahia, dessa nossa visão. Espero que nossa visão possa ser compartilhada com todos vocês. Oportunamente, quando nós tivermos já um conhecimento pleno das propostas dos candidatos a presidente, a governador da Bahia e também dos partidos políticos, nós deveremos fazer sugestões quanto às escolhas que deveremos fazer para evitar que o desastre que aconteceu em 2018 não se repita em 2022. Temos que evitar de qualquer forma que ocupe a presidente da República, um presidente da República desqualificado, como é o caso de Bolsonaro. Temos que evitar que o Congresso Nacional tenha uma representação paupérrima e de baixa qualidade e descomprometida com os interesses do povo brasileiro, como a que se encontra hoje no Parlamento Nacional. E também que a Assembleia Legislativa da Bahia melhore a qualidade da sua representação. É esse o propósito que eu tenho ao trazer essas questões em debate. Mais oportunamente, voltaremos a falar sobre as melhores escolhas que devemos fazer. O que nós estamos apresentando agora são parâmetros a fim de que possa nos orientar nas escolhas futuras. Vamos aguardar as propostas dos candidatos. Espero que hajam excelentes propostas na mesma direção daquilo que nós estamos propondo. Um forte abraço para todos.